Bom, agora sim, tesouro pré-fixado com juros semestrais. Paulo, pode começar seu aulão. Esse é meu título preferido, né? Eu compro ele há mais de uma década, adoro, é o título da mesada, né? E por incrível que pareça, é o título mais fácil de entender, Tainá. Cada vez que você compra uma NTNF dessa, tem que ver o preço no mercado quanto tá. Hoje tá acho que uns R$ 910 por aí. Ela paga no vencimento R$ 1.000, como toda a LTN, então ela é parecida com a LTN, porque ela é um pré-fixado flat, né? Não tem indexador de IPCA, nada disso. Então você comprou hoje por 900, no vencimento ela te paga 1.000, né? Isso é o que diz a lei. Só que ela tem uma diferença importante em relação à LTN. Ela paga R$ 48,80 todo dia 1 de janeiro e todo dia 1 de julho, que é o chamado cupom cambial. Então, cada título desse que você tem na carteira pinga na sua conta a mesadinha de R$ 48,80 no dia 1 de janeiro por NTNF. Ele é um título bastante fácil de você entender. Você compra ele e vai ganhando R$ 48 todo 1 de janeiro, 1 de julho até o vencimento. Quando vencer, cai R$ 1.000 na sua conta. É isso. Aqui tem um gráfico do fluxo. Que de maneira mais complicadinha fica com esse fluxo aí, você compra ali por um preço unitário que está sendo negociado no mercado, e aí vai pingando esse cupom aí que a gente chama, e o cupom dá 10% ao ano. Por que é o 10% ao ano? Porque é esse 4,8 que você ganha no dia 1 de julho, aí você tem que capitalizar esse 4,8 também até o final do ano. Você tem uma conta aí de reinvestimento disso em juros, né? E mais os 4,8 que você ganha no 1 de janeiro. Então, fazendo toda essa conta aí, dá 10% no ano. É uma conta de padaria besta, é 4,88 mais 4,88, dá 10 em juro composto, tá? No fundo é isso. Agora eu vou às minhas perguntas. Aqui também tem mais um gráfico de fluxo de pagamento aí para mostrar para quem nos assiste os R$ 48. Mas eu vou voltar no vencimento você ganha 1.000 mais os 48, por isso que está encavalado ali, né? Então, agora eu vou voltar no quando liquida o papel, cai na sua conta 1.000 mais os 48, fala. O último cupom, né? Agora eu volto na primeira pergunta, Paulo, porque pode surgir essa dúvida. A NTNF, ela tem como padrão te pagar 10% ao ano. Essa é a rentabilidade dela, estabelecida ali por convenção. Sobre o valor de face, né? Sobre o valor de face. Só que, por exemplo, quando eu vou comprar uma NTNF, igual o exemplo que eu peguei ontem, tem aqui um juro 12,28%. E aí causa essa confusão. Por quê? Veja que o preço de mercado dela é R$ 875. O que é esse R$ 875? Então imagina que esse papel que você vai comprar por R$ 875 hoje ou ontem, lá em 1 de janeiro de 2035, quanto que ele vai te pagar, Tainá? Quanto que paga toda a NTNF no vencimento? R$ 1.000. 1.000 mais 48. Não, esquece do 48 por enquanto. Ele vai te pagar R$ 1.000 no vencimento. Além disso, todo 1 de janeiro e 1 de julho, ele vai pagar 48. Então, faz uma conta aí, me ajuda de cabeça, não vai ser fácil, mas imagina que a gente tem... Eu vou fazer conta ao vivo, não. A gente tem 10 anos de R$ 48 por semestre. Então a gente tem 10, vamos colocar R$ 100 por ano para facilitar a nossa conta. A gente tem 10 anos de R$ 100 por ano. Então a gente tem R$ 1.000 só de cupom que a gente vai ganhar. Olha que legal. Se você comprar 100 mil disso aí, você vai ganhar 100 mil só de cupom. Porque a gente está falando de 10% vezes 10 anos dá 100%. Só de cupom a gente vai ganhar R$ 100 por ano vezes 10 deu R$ 1.000. Só que a gente ainda vai ganhar, além disso, R$ 125. Por que R$ 125? Porque ela tá 875, então mais 25 dá 900, mais R$ 100 dá os 1.000 que ela paga no vencimento. Então quanto que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar R$ 125 mais os 1.000 de cupom, então a gente vai ganhar 1.125. 1.125, que é o valor final desse fluxo, calculado por uma taxa que traz a valor presente hoje de R$ 875, dá os 12,28%. O que é o 12,28%? É R$ 875 capitalizado durante esses 10 anos, valendo 1.000 no futuro, mas pagando todos esses cupons. Seria aquela taxa interna de retorno que a gente tanto vai falar? Tudo bem, você pode entender como uma taxa interna de retorno também. Quer ver um raciocínio mais fácil? Imagine que essa NTNF custasse hoje R$ 1.000. Se ela hoje custasse R$ 1.000, aquela taxa que está te incomodando de 12,28 seria 10. Porque se ela hoje custasse R$ 1.000 e no vencimento ela paga 1.000, o único ganho dela seria os cupons. E os cupons são 10% ao ano. Então, se o preço corrente de mercado dela fosse 1.000, aquela taxa ali apareceria 10. Mas o preço corrente dela não é 1.000. O preço corrente dela é 875. Por que 875? Porque na curva de juros que você
você me mostrou, o mercado acha razoável receber, ele quer receber 12,28% ao ano, do ano que vem até 2035 para ele carregar um título público. Ele quer essa taxa. Então, o preço do título é achatado de modo que a conta do juro do título dê esse resultado, entendeu? Eu recebo o pagamento lá, cai os R$ 48 na minha conta 2 vezes por ano. O que eu faço com esses R$ 48? O ideal é eu investir, invisto no mesmo título, procuro outra opção? Você pode viajar para Fernando de Noronha, você pode viajar para Disney, você pode pagar a parcela de um apartamento, você pode reinvestir, depende da sua estratégia de investimento, né? O ideal é você poupar e investir. Quanto mais você poupar e investir, maior a bola de neve a seu favor, né? Mas isso não entra aqui nessa discussão, né? Deixa eu só fazer uma pausa para as perguntas. Paulo, o Natan pergunta o seguinte: hoje a moda é Tesouro IPCA mais 6. Mesmo assim, a NTNF ainda fica mais interessante, ao seu ver? Por que eu gosto mais da NTNF? Porque ela paga um cupom maior do que a NTNB, que é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA ele tem um cupom de 6% ao ano. A NTNF tem um cupom de 10% ao ano, que é o 5,5, vamos arredondar esse 4,88. Então eu recebo mais cupom de juro carregando uma NTNF do que uma NTNB. E a NTNB, a marcação dela é mais violenta do que a NTNF. Por quê? Como o cupom dela é menor, quando tem oscilação de taxa de juros, o preço dela cai muito mais. Então imagina que assim, quando você compra um papel, ele vai te pagar juros num determinado período. Ele pode te pagar juros de duas formas. Ou ele vai te pagando cupons ao longo do percurso, ou ele vai te pagar tudo isso na diferença do valor que você comprou e do vencimento. Pensa numa NTNB principal, que é um Tesouro IPCA sem pagamento de cupom. Se ele vai te pagar um juro de 100% nesse período, hoje ela tem que estar custando 450, 500 reais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quanto mais cupom paga o título, menos sensível ele é à taxa de juros. Portanto, menos ele sofre na marcação a mercado. Nesse estresse que a gente viu agora desses últimos meses, as NTNBs sofreram muito mais do que as NTNFs, porque as NTNFs vão pagando esses cupons que são uma espécie de colchão de amortecedor dessa história. Bom, próxima pergunta. NTNF ou NTNB? Paulo, como que a gente faz essa escolha? A resposta simples é, se você acha que a inflação vai acelerar muito, você fica na NTNB. Se você acha que a inflação vai desacelerar, você fica na NTNF. Hoje, uma NTNF está pagando 12,28, que é o que você colocou aí na tela. Se você tiver uma expectativa de inflação no Brasil, da média de hoje até 2035, de 4% ao ano, você concorda que o juro da NTNF é de 8,28? 8,28 mais 4 daria 12,28. Então, o juro real que existe hoje numa NTNF é de 8,28. Quanto vai ser a inflação média do Brasil de hoje até 2035? Eu tenho a menor ideia, ninguém vai conseguir prever isso. Se você acha que ela está mais para o 4, a NTNF é bom negócio. Se você acha que ela está mais para os... Vamos fazer agora uma conta com a inflação de 10, exagerado, para deixar mais claro. Imagina que a inflação média do Brasil de hoje até 2035 seja 10% ao ano, Tainá. Se ela for 10 e você comprar a NTN, você só vai ganhar um juro real de 2,28. Enquanto que se ela for 4, você vai ganhar um juro real de 8,28. Lá na frente, terá sido o melhor investimento NTNB se a inflação for muito maior. Terá sido o melhor investimento NTNF se a inflação for muito menor. Eu acredito que a inflação tende a ficar no 4,5. Então eu acho o 12,28 maravilhoso. Mas aí vai da visão de cada um. Se você tem medo da inflação subir muito, é melhor comprar NTNB, né? O Douglas te pergunta o seguinte: um hedge desse NTNF seria um Tesouro Selic? Não é exatamente um hedge, mas é uma carteira mais equilibrada, né? O que eu recomendo que você faça? As suas necessidades de liquidez você coloca em Tesouro Selic. É um dinheiro que você vai precisar. Falar, puxa, eu tenho uma reserva financeira, mas que eu vou precisar desse dinheiro para pagar aluguel, para pagar a escola do filho, para pagar plano de saúde, qualquer coisa, né, desse tipo. Então, esse dinheiro que você vai precisar, você deixa em LFT. O que você não vai precisar, você deixa em NTNF. Porque se você não vai precisar, você não está sujeito à marcação a mercado. Portanto, se o papel cair 10, 15, 20%, você não realiza isso. Você só vai receber nos cupons e espera até o vencimento do papel. E aí, falando em cupom, Paulo, o cupom ele sofre a cobrança do imposto de renda. Nos primeiros anos a alíquota maior e depois vai diminuindo. Como é que eu sei quando isso é rentável? Por exemplo, olhando pelo um olhar mais leigo, se eu deixo o meu investimento lá e resgato só no final, o meu juro composto ele vai indo e vai acumulando cada vez mais. Quando eu olho para uma NTNF, esse juro composto ele se desfaz a cada 6 meses e eu ainda tenho a incidência do imposto de renda. Quando eu sei que quando isso é rentável, quando começa a fazer sentido? Não, o mais rentável é sempre receber apenas no vencimento, bullet.
ou seja, não ter cupom nenhum. O mais rentável é você deixar capitalizando lá durante uma década e pegar o dinheiro lá no final. Sempre esse será o mais rentável. Ou seja, sempre receber cupons é a opção menos rentável. Só que você recebe cupom porque você tem uma necessidade de liquidez. Então, o raciocínio que você tem que fazer é o quanto que eu preciso do dinheiro e o quanto que eu não preciso do dinheiro, porque é isso que vai ditar se você vai ter um título que paga cupom ou não. Se o seu raciocínio for rentabilidade, em termos de imposto de renda, sempre carregue títulos que não tenham cupom, porque sempre será mais rentável receber toda a remuneração no final, com um imposto de renda só de 15% no vencimento. Mas isso é um critério para você comprar um título. Os outros critérios são quanto que você vai precisar do dinheiro, quanto que você vai ter de demanda de necessidade de liquidez, quanto que você vai ser obrigado a vender os papéis, entendeu? Boa, e aí chegaram mais duas perguntas. A Manu diz o seguinte: o Tesouro com juros semestrais seria melhor para somas mais altas? Não, isso independe do valor mais alto, depende da sua estratégia, do quanto que você vai deixar de liquidez à disposição e de quanto que você vai travar e deixar lá até o vencimento, né? Isso é o que dita qual título você escolhe, né? E o cupom é uma espécie de um título intermediário, que ele não é totalmente líquido como uma LFT, mas ele não é totalmente ilíquido como uma LTN, que só paga no vencimento. Ele tem uma liquidez intermediária, porque ele pinga essa mesada para você a cada 6 meses, entendeu? E quando a pessoa vai fazer trade de NTNF, Paulo, o que ela olha? A taxa? Não, aí o trade é igual. Se você for fazer trade de título público, aí você vai sempre tentar comprar o papel quando a taxa está alta e vender o papel quando a taxa está baixa. Então, por exemplo, hoje a curva explodiu. Você vai falar, vou fazer um trade aqui na curva. Então, o juro está em 12, mas eu acho que o juro daqui 3 meses vai cair para 11, porque o Lula vai virar a mão, vai falar que vai controlar gasto, o BC vai entrar no mercado de câmbio, vai vender reserva, o câmbio vai voltar para 5, e eu acho que essa taxa vai cair de 12 para 11. Então, vou montar um trade comprado em LTN e em NTNF. Aí você fala, ou NTNB. Aí você fala assim, o que é melhor? Onde eu faço o trade? Depende se você quer um trade mais nervoso ou menos nervoso. Quando tem cupom, ele é menos nervoso. Por quê? Porque a marcação dele é mais light. Se você quiser um trade mais nervoso, você compra hoje uma LTN que custa R$450. Se tudo der certo, daqui 3 meses ela vai custar 500, você vai ter ganho 10% em 3 meses, né? Se você comprar uma NTNF, se uma LTN valoriza 10 num trade desse, a NTNF vai valorizar só 3, 4. Por quê? Porque ela está carregando esses cupons também.